aluno, muito bem-vindo à nossa segunda aula de lógica computacional. Hoje nós vamos trabalhar com álgebra de conjuntos. O que são conjuntos? Conjuntos nós já tivemos, vocês já conhecem o que são conjuntos, é aquele agrupamento de elementos semelhantes. Então nós vamos trabalhar com essa parte que vem da matemática e nos traz o embasamento para a computação. Então, com essa álgebra de conjunto, no decorrer da aula, vocês vão ver, por exemplo, para que a gente utiliza? Quando você pede para localizar uma rua no mapa, você está usando esta álgebra de conjuntos. Então, você fez uma série de coordenadas para conseguir chegar nessa álgebra de conjuntos, nesses conjuntos, naquela localização que você deseja. Então, eu sou a professora Adriane Loper e nós vamos começar agora a nossa aula. Nós trabalhamos aí com conjuntos no nosso dia a dia, mesmo que nós não estejamos vendo, como eu já falei, por exemplo, a localização em um mapa. Então, vamos ao quadro para ver uma contextualização. Nós trabalhamos em conjunto e será que esses conjuntos constituem a lógica? Aqui, a nossa lógica computacional. Como se estabelecem essas relações? Quais relações são essas? O que nós temos que entender desse contexto de conjuntos? Então, vamos aprender. E na nossa situação problema, que nós vamos trabalhar aí na nossa aula, você trabalha em uma empresa de TI que desenvolveu um aplicativo para telefone celular. Esse aplicativo, ele tem uma série de questionamentos. Quando você está desenvolvendo um aplicativo, você tem que ver, por exemplo, os bancos de dados que são acessados pelo usuário. Você vai montar um aplicativo, esse aplicativo vai ter uma série de bancos de dados. Então, nós teremos algumas dúvidas em relação a como resolver esses problemas. E esses problemas tratam justamente dessa parte da matemática chamada conjuntos. Vamos para a álgebra de conjuntos. O que vem a ser álgebra de conjuntos, a teoria dos conjuntos? O que é isso? Vamos ao quadro para as primeiras definições. Então, a álgebra de conjuntos é um importante ramo da matemática, com aplicações dentro da nossa computação. A linguagem dos conjuntos se caracteriza por ser uma linguagem clara, concisa, rigorosa e que não dá margens a interpretações equivocadas. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, ter aquela lógica toda computacional para podermos resolver os problemas que virão pela frente. Então, o que é um conjunto? Podemos entender intuitivamente como sendo uma coleção, um agrupamento, uma reunião ou um grupo de elementos que possui alguma característica em comum. Então, isso é a definição que nós temos de conjunto. Eu posso agrupar elementos, eu estou formando conjuntos. O conjunto finito é algo que tem fim. Tá? Por exemplo, o conjunto dos estados do Brasil. Nós sabemos quais são os estados e quantos estados há no Brasil. Então, o conjunto finito. E nós temos também o conjunto infinito, que é o conjunto dos números ímpares. Tá? Por exemplo, geralmente usa-se letra maiúscula para denotar os conjuntos e letras minúsculas para denotar os elementos dos conjuntos. Então, eu posso dizer, que o conjunto A é composto das letras A, B e C. Então, isso quer dizer, as letras maiúsculas são os conjuntos e as minúsculas são os elementos desse conjunto. Então, isso é um exemplo aí do que nós vamos tratar da teoria dos conjuntos. Então, outra definição que nós temos de conjunto também é uma coleção qualquer de objetos, números, formas ou outros elementos com características semelhantes e que pode receber o nome que se desejar.
Então, eu posso nomear aí os conjuntos como eu bem entender. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um conjunto A, composto dos números 1, 2, 3 e 4. Então, a representação do conjunto A. E aqui, entre chaves, que denota os elementos daquele conjunto, 1, 2, 3, 4. No meu conjunto B, eu já tenho algumas formas. Eu tenho triângulo, tenho as formas que eu quiser. É um conjunto de formas. Eu estou olhando visualmente, eu já vejo as minhas formas, tá? Então, como que eu represento esse conjunto B? B é igual, abre chaves, aqui estão exatamente as formas que nós tínhamos no conjunto B. Então, essa coleção de objetos que, de alguma forma, podem ser relacionados. Aqui nós relacionamos fácil com números. E aqui, visualmente, nós também conseguimos relacionar, porque nós sabemos que são figuras, tá? Então, esse conjunto de elementos muito próximos ou conjunto de elementos parecidos forma o nosso conjunto. Então, eles têm que ter algo em comum, não necessariamente a mesma coisa. Eu posso formar conjuntos de diversas situações, conjuntos de letras, conjuntos de números, conjuntos de nomes, conjuntos do que você imaginar, de animais, enfim. Eu vou ter os conjuntos representativos. Então, vamos voltar ao quadro. Há duas maneiras de especificar um conjunto, né? Um conjunto particular. Por exemplo, se eu listar os seus elementos, se eu disser que o A igual, abre chaves, 1, 3, 5, 7, 9, fecha chaves, eu estou dizendo que os elementos de A são esses, 1, 3, 5, 7 e 9. Então, listei seus elementos. Estou representando da mesma forma. Ou enunciar as propriedades que caracterizam os elementos do conjunto. Por exemplo, A é igual a X e X é um número ímpar, positivo, menor que 10. Então, eu estou enunciando uma propriedade. Estou dizendo que o conjunto A é composto pelos números ímpares positivos menores que 10, tá? Então, eu posso traduzir também A é igual, X pertence a N. Lembram que o N representa o conjunto dos números inteiros não negativos, né? Então, X é ímpar e X é menor que 10, tá? E nós ainda temos visualmente, né? Nós temos os diagramas de Venn, né, que eles podem ter vários conjuntos, uma intersecção, uma união de vários conjuntos, né? Ou, nesse caso, eu poderia dizer que meu conjunto A é composto dos números 1, 3, 5, 7 e 9. Então, minhas representações possíveis. Nós temos alguns tipos especiais aí de conjuntos, né? Por exemplo, conjunto unitário contém um único elemento. Esse elemento poderia ser um número, poderia ser um nome, poderia ser uma cor, mas tem um único elemento. Conjunto vazio, ele não possui elementos. Então, ele pode ser representado por esse símbolo ou ele pode ser representado por uma chave aberta e uma fechada, sem absolutamente nada aqui dentro, tá? Exemplo A, conjunto A, X pertence a R, né, que são todos os números reais, X ao quadrado é menor que zero. Não, X ao quadrado não vai ser nunca menor que zero. Então, esse seria um conjunto vazio. Nós temos também o conjunto universo. Isso aí só relembrando para vocês, porque vocês já viram tudo isso. A representação é né, o conjunto ao qual pertencem todos os elementos que pretendemos utilizar. Por exemplo, o conjunto universo é representado por Z. Lembram o que representa o Z?
Os Z são todos os números inteiros, tá? Então, meu universo serão todos os números inteiros. Então, A igual x pertence ao universo entre... O x vai estar entre menos 2 e entre mais 2. Então, menos 2 menor igual a x, menor igual a 2. Então, é deste conjunto, deste universo, que eu estarei trabalhando. Então, quando nós vamos definir os conjuntos, isso é importante para que vocês tenham uma noção bem clara. Eu vou dizer quem são aqueles elementos que compõem aquele conjunto. Tá? Nós temos uma série de formas de trabalhar com isso, mas os elementos, o que está dentro daquele conjunto A ou aquele conjunto B, o que compõe aquele conjunto A e B, nós sempre traremos ali no enunciado. Para quê? Para você poder trabalhar justamente com esses elementos. Tá? Então, eles estarão claros. Sempre que eu falar em conjunto, o conjunto será formado por, ou ele estará por escrito, ou algumas representações numéricas dentro de um conjunto, mas você sabe que, se eu disser que o conjunto A é composto pelos elementos 1 e 2, então você sabe que o número 1 e o número 2 pertencem ao conjunto A. Então, isso tem que ficar bem claro, porque nós vamos fazer uma composição desses conjuntos, nós vamos trabalhar com eles, ok? Vamos voltar ao quadro. Nós também temos o princípio da extensão, né, que ele nos fala sobre a igualdade dos conjuntos. E a igualdade dos conjuntos. Dois conjuntos A e B são iguais se possuem os mesmos elementos. Sim, né? Parece uma regra meio sem sentido, mas não, ela faz todo sentido. Tá? Exemplo, conjunto A dos números naturais menores que 4. Então, eu posso, se eu estou dizendo que conjunto A e B são iguais, então eu posso dizer que o B é composto pelo número 0, 1, 2 e 3. São os números naturais menores que 4. E o A ficaria como? Igualzinho o B. A igual 0, 1, 2 e 3. Se eu estou dizendo que o A é igual ao B, eu escrevi que A é o conjunto dos números naturais menores que 4, então estou representando tanto A quanto B. Então, é um princípio que nós temos em relação aos conjuntos. Subconjuntos. Nem sempre eu quero trabalhar com todos os elementos daquele conjunto. Tá? Por exemplo, se eu digo um conjunto A formado dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, mas eu quero trabalhar com 0, 1, 2, 3, então eu vou formar um subconjunto. Daquele conjunto grande, eu vou tirar alguns números, vou tirar uma parte. Então, isso nos trará um subconjunto. Vamos voltar ao quadro. A é um subconjunto de B, C e somente C, todos os elementos de A pertencerem a B. Então, aqui está a nossa representação gráfica disso. Então, A é um subconjunto de B se todos os elementos de A pertencem a B. Então, por exemplo, se eu digo para vocês que meu conjunto A é composto do número 2, 5 e 7, e o meu conjunto B é composto dos números, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, então, A 2, 5 e 7 eu tenho em B? Tenho, está aqui o número 2, está aqui o número 5 e está aqui o número 7. Então, um A é um conjunto menor, é um subconjunto de B. Então, isso é bem importante. Então, A será um subconjunto de B. Então, nós vamos tirar
de um grande e os subconjuntos serão menores, né? Agora, nós temos uma relação de pertinência. O que é pertinência? É pertencer, tá? Pertinência quer dizer pertencer. Quando x pertence ao conjunto A, x pertence. O pertence tem esse símbolo, tá? Quando x não pertence a A, x não pertence a A, nós temos esse E com traço no meio. Por exemplo, se A, nós temos 1, 10, 13, 60, 10, o número 10 pertence a A, tá? Por quê? Porque o conjunto A é formado por 1, 10, 13, 60. E o número 2, ele pertence a A? Não, ele não pertence a A. Vocês estão vendo o número 2 ali naquele conjunto? Não, então ele não pertence. Descrição dos elementos de um conjunto, listando seus produtos, propriedades dos seus elementos, x tal que x possui a propriedade P, exemplo, x pertence ao número dos reais, tal que x é maior ou igual a 2. Então, nós temos aí esse pertencimento, essa pertinência, né? Então, vamos ver aqui, ó, relação de pertinência. Aqui nós temos o conjunto A. Vocês estão vendo essa parte mais cinza aí, é o conjunto A. Nós temos aqui em amarelinho o quê? O conjunto B. E em azul, o conjunto... Opa, deixa eu só tirar daqui. O conjunto C em azul destacado. Vocês estão vendo que são diversos números espalhados por esse desenho. Só que todos os números pertencem ou fazem parte ou são designados de alguma maneira nesses conjuntos. Então, o que eu estou vendo aqui? Pertence só a A, o número 17, o número 19. Vocês estão vendo que aqui o número 3, ele está entre A e C. Não está ali bem no meio, na divisa entre A e C, eu tenho o número 3. Agora, o conjunto C é composto pelo número 7 e pelo número 5. Estão ali pertencendo àquele círculo azul. E quem pertence ao conjunto B? O número 2, ele está lá dentro, tá? O número 2 pertence ao conjunto B. Agora, eu quero fazer algumas relações em relação aos conjuntos A, B e C. Então, vamos lá. B, X, nós sabemos que aqui, ó, nós só temos o número 2. X é um número primo, sim, o número 2 é o número primo, e é um número par também, primo par. Sem dúvida nenhuma, o número 2 é um número primo par, tá? C, X é um número primo menor que 10. Vamos ver. Que números eu tenho pertencente a C? 3, 5 e 7. 3, 5 e 7 são números primos? 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo. São menores que 10? Sim. Então, perfeito, eu estou fazendo uma relação de pertinência. E o conjunto A, desculpem, é composto pelos números 17 e 19, que são números primos. Então, nós temos várias relações que eu estou construindo em relação a esses três conjuntos. O que eu tenho em comum nesses três conjuntos? Eu pintei ali, fiz uma representação dos números e eu estou analisando os números primos. Todos em comum são primos, né? Mas cada um tem sua característica. Vamos voltar ao quadro. Desculpem, vamos voltar aqui. A relação de
continência. O que quer dizer continência? É aquele contém ou está contido, tá? O símbolo que é um Czinho é o nosso símbolo de está contido. E o símbolo do C invertido é contém, tá? Então, o que é essa continência? Relação de continência. Sejam dois conjuntos A e B. O B está contido em A. Então, quer dizer que o quê? Todo elemento de B pertence ao conjunto A. Então, todo. Tem que prestar muita atenção, que são as regras matemáticas, né? Todo elemento de B pertence ao conjunto A. Por exemplo, o conjunto B aqui é composto dos números 1 e 2. E o nosso conjunto A é composto dos números 1, 2, 3 e 4. Para eu ter essa relação de continência, todos os elementos, eu estou dizendo que o B está contido em A. Então, o B está contido em A. O número 1 e 2 está em A? Sim, então o B está contido em A. E B não está contido em A. Existe elemento de B que não pertence a A? Por exemplo, aqui, se eu tiver um conjunto A, nesse caso de cima aqui, de B e A, nós não temos. Mas se eu disser que ele não está contido, o que eu estou falando? Por exemplo, A, 1, 4 e 5, B, 1 e 3, C, 7 e 9. Bem, se eu fizer algumas relações, o B não está contido em A. Por quê? Meu conjunto B aqui, eu tenho os números 1 e 3, tá? E no A, eu tenho o 1, ok, mas eu não tenho 3. E aqui eu disse para vocês que todo elemento de B deve pertencer ao conjunto A, que não é o caso desse nosso exemplo. Então, essa continência, né, o está contido, é bem importante. Tá? Nós temos algumas representações gráficas, né? O que quer dizer? Todo elemento de B está contido em, pertence ao conjunto A. E aqui, ó, B não pertence a A, então uma parte de B pertence a A, outra não. E B e C, B e C, o que acontece? O conjunto B é composto por 1 e 3, e o C é composto pelo número 7 e 9. Então, eu não tenho relação nenhuma. Então, eles não estão contidos. Aqui, entre A e B, nós temos o número 1 em A e o número 1 em B. Mas não configurou aí o que nós gostaríamos dessa continência. Nós temos alguns tipos especiais de conjuntos, né? O conjunto das partes de A é o conjunto composto por todos os subconjuntos de A. Por exemplo, A é composto dos elementos 2 e 4. E o P de A, ou seja, o subconjunto de A, nós temos vários subconjuntos. Primeiro, o 0, depois nós temos o 2, tá? Conjunto 2, o conjunto 4, porque sempre quando eu falo no 0, o 0 sempre está contido, né? Quando eu falo do elemento 0. Então, o que eu formei de subconjunto? Eu posso formar o subconjunto só do número 2, eu posso formar o subconjunto do número 4 e eu posso formar aqui um par ordenado do número 2 e 4. Opa, nós vamos ver mais adiante esse par ordenado, tá? Então, por exemplo, se eu tiver
um conjunto B, tá? De 1 com os elementos 1, 2 e 3. Então, quais serão esses subconjuntos gerados, tá? 0, tá? O subconjunto 1 sozinho, o subconjunto 2 sozinho, o subconjunto 3 sozinho. O subconjunto 1 e 2, o subconjunto 1 e 3, o subconjunto 2 e 3 e o subconjunto 1, 2 e 3. Isso é muito importante, né, quando nós falamos de conjuntos e subconjuntos. Por quê? Porque de um conjunto eu posso gerar vários subconjuntos, tá? Nós vamos ver aí como que nós trabalhamos com 2 conjuntos, que nós temos algumas operações que nós podemos fazer em cima deles, tá? Mas vocês têm que saber desde já que existem esses subconjuntos, tá? Ah, mas por que eu quero saber isso? Porque é importante na lógica, tá? Essas correlações entre os conjuntos, o que pode ser formado, o que não pode ser formado, tá? É extremamente importante. Por quê? Porque nós falamos lá no começo que essas relações com conjuntos são claras, elas são concisas, elas não levam a gente ao erro. E o que nós queremos na computação, na lógica computacional? Nós vamos ter sentenças, ou vamos ter operações, ou vamos ter sequências lá nos nossos algoritmos, nas nossas programações, e essas relações têm que ser exatas, não pode gerar alguma confusão. Então, por isso que a gente tem que aprender bem essa parte da matemática, né, para depois compor. Vocês vão trabalhar com isso nos algoritmos? Sim, vão trabalhar nos algoritmos. Vocês vão trabalhar isso nos programas? Sem dúvida nenhuma, tá? Por quê? Porque quando você tiver que fazer um comando se, então, se não, você tem que dar as referências claras. O que pode acontecer se você fizer aquele comando? Se não, eu vou pular, se aquele algo não acontece, eu vou para a próxima alternativa. Então, a partir do momento que vocês entenderam essa lógica aí dos conjuntos, as relações, vocês estão trabalhando e pensando lá na frente, quando vocês forem montar os seus primeiros algoritmos e depois aí as programações. Então, nós temos que aprender essa lógica computacional, como que ela funciona, o que ela traz para nós. Ah, eu fico lá vendo conjuntos, o que isso me importa? Importa muito, porque através dessas somas, dessas uniões, interseções, subtrações de conjunto, nós vamos ter uma noção clara da lógica. Então, muito cuidado. Ah, mas é matemática pura. É uma parte da matemática que auxilia na computação. A computação também só existe porque a matemática foi evoluindo, aí nós tivemos a lógica computacional para poder trabalhar com os nossos programas, senão nós não teríamos a computação. Então, nós temos uma grande raiz aí da matemática e nós temos que aprender toda essa parte matemática. Vamos ver aí um exercício, né, e analisar algumas situações, algumas proposições, né, que existem. Considere o conjunto A. Então, vejam bem, eu tenho o número 1, o número 2, 1 e 2. Opa, então eu sei que meu conjunto, todos os subconjuntos formados são aqueles ali, tá? Então, vamos analisar. O 1 pertence a, vamos ver, opa, o A. O 1 pertence? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Ele está dentro, o número 1 está dentro do conjunto, é um elemento do nosso conjunto A. Então, aqui é verdadeiro. Segunda, o 2 pertence ao conjunto A? Vejam bem, o 2, ele está
pertencendo a mais de um conjunto. Então, o 2 pertence a A, somente a A? Não. Essa é falsa, porque ele está dentro de outros conjuntos. Então, ele pertence somente a A? Não. Tá? O conjunto, o zero, o conjunto vazio, né, representado aqui por esse símbolo, está contido em A? Então, o conjunto vazio, esse zero, é que geralmente essa representação vai ser do conjunto vazio, ou essa aqui. Mas para não ficar, não tirar da forma, né, que foi feito o questionamento, né, o conjunto vazio. Esse conjunto vazio é uma das exceções, tá? Então, esse conjunto vazio, ele está contido em todos os conjuntos, tá? Então, ele está contido em A? Sim, a gente poderia dizer que A é igual ao conjunto vazio, o nosso zero riscado, mas vamos colocá-lo vazio. 1, 2, 1, 2, tá? Então, sempre pensem, quando vocês verem esse símbolo aqui, tá? Nosso conjunto vazio, ele está contido em todos os conjuntos, tá? Essa é uma afirmação verdadeira, tá? E 1,2 contém A, tá? Os elementos 1 e 2 estão em A, contém A? Sim, esse conjunto formado pelo número 1 e 2 contém o conjunto A. Está aqui, ó, representado 1 e 2. Então, nós temos aí algumas situações. Às vezes pode ser estranho esse zero cortado, esse conjunto vazio. Você tem que ter em mente que ele existe em qualquer conjunto, isso é regra, tá? Então, pode ser um conjunto de nomes, de flores, de animais, sempre eu vou ter o conjunto vazio fazendo parte daquele conjunto, ok? Então, essa é uma das regras que nós temos. Às vezes, esse pertence, esse contém, ainda gera um pouco de dúvidas, mas nós temos aí o auxílio do nosso livro e temos algumas outras formas de trabalho para vocês fixarem bem essa situação de pertencer, de conter, de estar contido, tá? Dentro aí dos nossos exercícios ou dentro dos conjuntos em si que compõem toda a nossa lógica computacional. Nós temos algumas operações. Quando você fala em operações, na matemática, se lembra do mais, menos, vezes, dividir, é algo que vem à nossa cabeça. Nós também temos algumas operações quando nós falamos dos conjuntos, tá? A primeira operação é união. Quando eu falo união para vocês, o que vem a princípio? Você fala assim, união do conjunto A e B. Bem, união, eu estou unindo todos. Então, a minha representação serão todos os elementos daqueles dois conjuntos. Vamos ao quadro. Então, união. O símbolo da união é a letra U maiúscula, tá? Então, união de conjuntos. Dados os conjuntos A e o conjunto B. Vejam aqui, maiúscula, tudo certo como nós tínhamos. Então, a união de A e B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B, tá? Então, todos os elementos. A união B é igual a X tal que X pertença a A ou X pertença a B. Eu juntei os dois conjuntos. Então, aqui, ó, a representação de A união B é o quê? Eles estão todinhos
A união B é tudo, tá? Então, todos os elementos. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se meu conjunto A fosse o número 1 e 2 e meu conjunto B fosse o número 3 e 4. Se eu pedisse para vocês A união com B, seria composto de todos. Então, A, 1, 2, B, 3, 4. Então, essa é uma união. Eu peguei todos e juntei. Então, eu quero que fique bem claro para vocês esse conceito de união. União é a soma, tá, de todos os elementos daqueles conjuntos. Se eu tivesse 3 conjuntos, A, B e C, eu teria que colocar todos os elementos de A, todos os elementos de B e todos os elementos de C. Tá? Se tivessem números em comum, por exemplo, se um se repetisse em todos os conjuntos, eu só precisaria colocar uma vez. Tá? Não preciso repetir quando eu tenho números iguais, ok? Eu estou formando a união. Então, número 1, mesmo que ele esteja pertencendo a todos os conjuntos, ele vai ser demonstrado apenas uma vez. Vamos ao quadro. Agora nós temos a operação de interseção. O símbolo dela é esse U invertido, essa ferradura, assim, mais ou menos essa ferradura. Intersecção de conjuntos. Dados os conjuntos A e o conjunto B, a intersecção de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B, ou seja, os elementos comuns, ok? Então, a interseção B é igual a X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, a nossa intersecção é só essa partinha aqui, tá? Por exemplo, se eu tivesse um conjunto A, 1, 2, 3, e um conjunto B, 2, 4 e 6, como que eu representaria esse? Qual seria a intersecção com B? Quais os elementos que eu tenho em comum entre A e B? A é 1, 2, 3 e B 2, 4, 6. Só vejo um elemento que pertence aos dois. É o número 2. Então, eu formei aí um conjunto unitário, tá? Então, como que eu faria esse diagrama de Venn? Quem que ficaria aqui na interseção? O número 2. Então, nós temos aí, nessa segunda parte aí, um questionamento. Você trabalha lá naquela empresa de TI, e o que acontece? Tem alguns comandos que são acessados pelo usuário, e o usuário utiliza 2 bancos de dados, banco de dados A, banco de dados B. O que acontece, tá? Eu tenho algumas informações, tá? A informação que eu tenho 60 comandos no total, tá? 20 comandos são acessados pelo banco A, tá? E 12 é o conjunto em comum, tá? 12 comandos podem ser acessados por A e B. Então, o conjunto ali no meinho daqueles 2 conjuntos, nós temos o número 12. Agora, se eu tenho 60 comandos no total, que cálculo eu vou saber para saber quantos comandos pertencem só a B? Então, nós vamos, aí no decorrer, resolver também essa situação, que nada mais é que um conjunto de operações matemáticas, nada mais isso, tá? E vejam, eu estou colocando aqui uma situação comum. Vocês, depois, daqui a pouco, vocês vão aprender banco de dados, vão ter a noção que nós podemos usar uma série de bancos de dados, e nós podemos acessar 2 bancos de dados, nós podemos acessar centenas ou milhares de bancos de dados, ok? Para fazer uma busca, por exemplo, quando você vai lá no Google e digita uma palavra,
Aquele resultado que vem, que aparece para vocês, é o resultado o quê? De pesquisa em milhares de bancos de dados, ok? Então, aí estou colocando uma situação que, na verdade, vai ser resolvida numericamente, porque faz parte da matemática, mas é uma situação comum que nós temos aí no nosso dia a dia. Você pode acessar 2 bancos de dados? Você acessa mesmo sem saber. Então, nós temos um questionamento que uma situação, problema que foi trazida e nada mais é do que essa resolução. Vamos voltar ao quadro. Nós temos também uma outra operação chamada diferença. Diferença é o menos que nós conhecemos. Então, diferença dos conjuntos. Dados os conjuntos A e B, a diferença de A e B é o quê? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B, tá? Desculpem. Então, a diferença de A menos B é igual a x pertence a A e x não pertence a B, tá? Então, é uma das situações que nós temos. Qual a representação dessa diferença? A menos B é os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, é uma outra forma de trabalho que nós temos. Nós também temos um conjunto chamado complementar, dado 2 conjuntos, A e B, tal que B está contido em A, chama-se complementar de B em relação a A. Tá? O conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Vou dar um exemplo aqui desse complementar, só para vocês entenderem. Por exemplo, o conjunto A é formado por 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? O conjunto B é formado pelos números 1, 2 e 4, ok? Agora, o que é complementar, tá? Se eu pedir o complementar entre A e B, quais são os números que faltam em B e tem em A? Então, vamos lá. Aqui seria, que número está faltando? O número 3 está faltando, o 4 nós temos, o 5 e o 6. Então, isso vem a ser um conjunto complementar. Então, eu mostrei para vocês aí algumas das operações possíveis, né? E vamos resolver um exercício que é comum, sempre cai em concursos que vocês forem fazer. Essa relação dos conjuntos é extremamente comum, tá? Vamos ver um dos exemplos. Nós temos que pensar naquele primeiro exemplo lá dos 60 comandos. Vamos resolver esse, depois resolvemos o dos 60 comandos. Então, vamos resolver essa situação aqui. Ó, um concurso da PUC. O que é? Uma população consome 3 marcas de sabão em pó, A, B e C. Então, aqui a marca A, marca B e marca C. Colheram-se os resultados tabelados ao lado, tá? Determina o número de pessoas consultadas. Então, vejam bem, eu quero saber o número de pessoas consultadas. O que acontece aqui? Nas entrevistas, tá? 105 consumidores falaram que preferem a marca A, 200 que é a marca B e 160 a marca C. Vejam, nós temos aqui uma conjunção de A e B. Então, vamos lá. Vamos representar aqui o nosso conjunto A. Eu tenho algo em comum com o conjunto B, tá? Agora, entre A e C, eu também tenho algo em comum. E B e C, eu tenho algo em comum. Então, meu conjunto C estará aqui.
porque ele está se relacionando com A, ele está se relacionando com B, e aqui, ó, nesse meinho aqui, ó, esse meinho é os que falaram que consomem quem? A, B e C. Então, nesse meinho ali, ó, naquele meinho pintadinho, quantos consumidores falaram que consomem A, B e C? 5, tá? E 120 falaram que não gostam de nenhum, tá? Então, nós temos aí um problema sério. Nós estamos falando de 3 conjuntos, nós temos que ver o relacionamento entre esses 3 conjuntos, ok? Primeiro relacionamento, o que eu tenho em A, o que eu tenho em B, o que eu tenho em C, tá? Nas entrevistas. Agora, tem pessoas que usam AB, tem pessoas que usam AC e tem pessoas que usam B e C. Tem pessoas que usam os 3, tá? Eu gosto mais, eu gosto dos 3, então eu pertenço a esse time. Ah, não, eu gosto do sabão em pó D, então eu faço parte lá dos 120 que não gostam de nenhuma dessas marcas, tá? Como que eu vou saber que número de entrevistados eu tive, né, partindo desses princípios? Então, vamos voltar ao quadro. O que eu tenho que resolver primeiro, tá? Eu sei, o que eu sei? A única coisa que eu tenho certeza entre A, B e C, eu tenho 5 pessoas que consomem esse, deixa eu voltar aqui, marca A, B e C, né? Aqui são os 5 cidadãos que gostam das 3, tá? Agora, apenas A e B. Entre A, que está aqui, e B, que está aqui, eu tenho 25 que consomem A e B. Só que esse número 5 aqui, dos que consomem A, B e C, eu tenho que tirar de A e B. Então, o que eu faço? Os 25 que consomem A e B, menos os 5 que pertencem aos 3. Então, apenas A e B, eu tenho que número? Eu tenho 20 que consomem com certeza A e B. Essa junção de A e B são 20, sem dúvida nenhuma. Tá? Agora, A e C. Eu também tinha 25. Aqui está o conjunto A e aqui está o conjunto C. Tá? Eu tinha 25, só que eu também tenho que tirar esses 5 que consomem as 3 marcas. Então, 25 menos 5, 20. Tá? Agora, vamos ver. Apenas A. Eu disse lá no começo que apenas A eram 105 consumidores. Só que o A faz parte do que também? Do A, B e C. Então, 105 menos os 5 pertencentes a B e C, menos os 20 pertencentes a e B, menos os 20 pertencentes a A e C. Então, eu tenho que fazer todas as relações possíveis. Isso aqui nos dá 60. Então, em A, aqui só no A, eu tenho 60 consumidores, ok? Vamos ver quantos eu tenho apenas em B. Apenas em B e C. Opa, vamos lá. Agora eu vou falar de B e C. A, B e C, nós sabemos que nós temos 5 aqui. Então, vou ter que, de alguma forma, descontar esses 5. Então, entre B e C, eu tinha 40. Só que eu tenho que descontar aqueles 5 que pertencem aos 3. 40 menos 5, 35. Então, o que eu tenho? Eu sei que 35 eu fiz entre B e C. Agora, apenas B, tá? Lá na minha primeira tabela, eu disse que em B tinham 200 pessoas que consumiam. Agora, vamos descontar as relações que eles têm. Menos os 5 de A, B, C, menos os 20 de B e C, e menos os 35
daqui de B e C. Os 20 de... Eu estou falando agora do conjunto B. Então, os 20 de A e B e os 35 de B e C. Isso aqui nos dá o número de 140. Agora vamos ver a relação desse cidadão, do cidadão C. Então, aqui, apenas em B eu tenho 140. Vamos passar aqui para o nosso cidadão C. Dizia-se lá que o C, apenas C, eu tinha 160 que consumiam apenas C, menos aqueles 5 que são comuns, de A, B e C. Os 35 que são de B e C. Tá? Os 35 aqui de B e C e os 20 de A e C. Então, isso aqui nos dá a quantidade de 100. Tá? Então, eu tenho nenhum, né? Nenhum, eu não estou esquecendo daqueles que estão aqui fora, os 120, que não gostam de nenhuma dessas marcas, ok? Então, quantos consumidores eu tenho, tá? Em relação a essas entrevistas? Quantos foram entrevistados? Então, eu tenho os 120 relativos a nenhuma marca. Eu tenho os 60, lá que eu fiz os cálculos, que vem os nossos... nós pegamos os 60, nós chegamos ao cálculo de 60, que é apenas A. Depois de todos os cálculos, nós ficamos com o número de 60. Apenas B é o número de 140 depois dos cálculos. Apenas C, nós temos o número de 100, tá? Agora, eu tenho que somar esses relacionamentos aqui, porque essas pessoas fizeram parte das pesquisas. 20 mais 35, né? Que são os 35 é relação de B e C. Os 20 é relação de A e C, e mais 20 em relação a A e B. E mais os 5 que pertencem a tudo. Então, quantas pessoas foram entrevistadas? Um total de 500 pessoas. E vamos já resolver aquele questionamento, nosso terceiro questionamento. Eu tinha 20 pertencente ao banco de dados A. Tá? Eu tinha 12 que pertenciam ao banco A e B. Esse aqui é o banco de dados A, banco de dados B. Tá? Então, que cálculo eu vou fazer? No total de comandos, eu tinha 60. Tá? Só que, só no A, eu tenho os 20 menos os 12. 20 menos 12, que é igual a 8. Então, 8 comandos são exclusivos do banco A. Tá? Agora, eu tenho que fazer os 60 comandos menos. O que eu sei? Eu sei que 12 são comuns e 8 pertencem só a A. Então, dos 60 comandos, menos 20, então, eu tenho o número de 40 comandos somente de B, ok? Então, é claro, são cálculos matemáticos, você tem que fazer todas as relações. Se eu estou falando de A, B e C, tudo que está... Se eu vou analisar o conjunto A, eu tenho que fazer tudo que está em relação ao conjunto A, ao conjunto B, ao conjunto C, mas é uma questão de treino, de vocês trabalharem um pouquinho aí com todos esses conjuntos e fazerem as resoluções, que vocês vão chegar aos resultados com certeza. E eu quero fazer uma pergunta, um questionamento para vocês, né? Se vocês entenderam como aliar a lógica e conjunto para resolver problemas aí do nosso cotidiano. Essa é uma das questões aí. Entrevistas foram feitas com pessoas, quantas pessoas temos,
A outra situação, tenho 60 comandos, alguns são do banco A, acessam o banco A, são direcionados para o banco A, outros direcionados para o banco B, né? Quantos são somente do banco B? Então, vocês têm que saber todas essas relações de conjuntos aí para a gente conseguir trabalhar e trabalhar bem. Nós temos alguns conceitos mais de conjuntos enumeráveis, tá? Os números naturais, né, como nós já falamos, o conjunto N, né, dos números naturais, 0. Daí nós temos o N asterisco, que é sem o 0. Nós temos algumas operações aí que nós fazemos, que são as operações fechadas e as operações não fechadas, né? As fechadas são adição e multiplicação, e as não fechadas são divisão e subtração. Nós também, recordando os números inteiros, né? Nós temos aí, quando nós falamos em números inteiros, nós temos o conjunto Z, e o Z, nós temos o Z, Z+, Z-, são todos os conjuntos, e asterisco, que é sempre lembrando que o asterisco é sem o 0, enfim. O Z mais asterisco são os números inteiros positivos, os Z menos inteiros negativos, enfim, nós só relembrando esses conjuntos de números inteiros que nós temos. Né? Nós podemos fazer a representação na linha, relembrando o que é módulo com vocês, tá? Quando a gente fala em módulo, é o valor absoluto de um número, x é a distância do número até a origem da reta numérica. Então, o módulo x, a representação de módulo são essas duas linhas entre, né, o que você quer colocar em módulo. Então, o módulo de x é x se x for maior que 0. É 0 se x for igual a 0 e é menos x se x for menor que 0. Tá? Só relembrando também, por exemplo, módulo do número 3. Então, o número 3 é um número positivo, maior que 0, o módulo dele vai ser 3. O módulo do número menos 3, tá? Então, o módulo do número menos 3 vai ser o número 3, tá? Então, o módulo do número 3, que é ele mesmo, mais o módulo do número menos 3, ficaria 3 positivo, mais 3 positivo é o número 6, tá? Então, nós temos aí a representação na nossa reta também, tá? Os números racionais, né, que são representados pelo conjunto Q, os racionais Q mais não negativos, Q menos racionais não positivos, não nulos, que é o asterisco. Asterisco mais são os racionais positivos, asterisco menos racionais negativos. Então, o conjunto, veja a ordem desses conjuntos, né? O que contém, os racionais contém o número dos os inteiros, e os inteiros não negativos, né? Representado pelo N, pelo conjunto N. Então, aqui eu estou fazendo relações também, estou trabalhando com conjuntos, né? A nossa representação aí dos conjuntos, nós também temos essa forma de representação, os naturais, os inteiros, os racionais, os reais, os irracionais aqui fora, né? Então, os reais são uniões dos racionais com os inteiros, enfim, com os reais é a união dos racionais com os irracionais, tá? Então, nós temos algumas representações. Aqui a representação da interseção do quê? Dos racionais, interseção com os irracionais é o nosso conjunto vazio. Por quê? Porque vazio nós temos todas as representações. Relembrando para vocês também os intervalos, né?
Nós temos intervalos abertos, intervalos fechados. Só relembrando que nós temos a bolinha pintada, né, de intervalo, que representa, então, os abertos e os fechados, representado aí por esses intervalos, maior igual, menor igual. Então, eles pertencem ao conjunto dos reais, e isso, só para vocês relembrarem, nós também temos intervalos que vêm desde o infinito até o B, né, que é menor ou igual a B, do infinito até, do A até o mais infinito, enfim, nós temos aí algumas representações. O que nós vamos trabalhar agora são com aquelas operações, os intervalos, essa parte é muito mais para vocês só relembrarem, tá? Na lógica computacional, nós vamos trabalhar mais com as operações com conjuntos, aquelas uniões, intersecções, diferenças, isso é que vai constituir aí toda a nossa lógica computacional, tá? Os conjuntos é só para vocês lembrarem que a gente tem espaços abertos, fechados, mas é só para relembrarem mesmo, faz parte, então nós temos que relembrar. Agora vamos ver operações com os conjuntos. Um dos conjuntos abordados são operações de conjuntos, né? Um dos conteúdos abordados. Dados os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, 4, e B, 2 e 5, e C, 2 e 6. A operação de união e intersecção entre os três conjuntos são. Então, o que é união? A, união B, união C. É o conjunto do quê? De todos os elementos. Então, 0, 1, 2, 3, 4. O conjunto, então esse é o conjunto A, o conjunto B tem 2 e 5. Vamos pôr o 5 aqui, porque o 2 já está lá. E o conjunto C, 2 e 6. Vamos pôr o 6 aqui, porque o 2 também já está aqui. Eu não preciso repetir, 2, 2, 2, ok? E interseção entre os três conjuntos, tá? Então, interseção A, interseção B, interseção C. O que é interseção? O que eles têm em comum. Então, entre A e B, a A está aqui e B está aqui. Quais números eu tenho em comum entre A e B? Eu tenho o número 2 apenas, ok? Mas não acabou minha conta ainda, eu tenho que fazer interseção com C. C é composto do número 2 e 6. Então, qual que é o resultado da minha interseção de A, B e C? O número 2. Então, qual que é a resposta? União são todos os elementos do conjunto e interseção é apenas um conjunto unitário aí do número 2. Os elementos do conjunto A, B e C que fazem parte da união são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reunindo todos os elementos de ambos os conjuntos. Já a interseção é dada pelo número 2, que está presente tanto no conjunto A, quanto no conjunto B, quanto no conjunto C. Agora nós vamos trabalhar um pouco com plano cartesiano, tá? Plano cartesiano é também um conjunto, as relações aí que nós temos entre os conjuntos, tá? E serve para quê? Um exemplo prático aí de plano cartesiano é a localização no mapa, porque eu tenho que ter várias coordenadas para poder achar um endereço. Então, quando você utiliza, você está trabalhando com esse plano cartesiano, com essas relações entre conjuntos. Bem, o plano cartesiano é formado por uma região geométrica plana cortada por duas retas perpendiculares entre si. Ou seja, entre x e y, eu tenho esse plano cartesiano, tá?
retas perpendiculares formam um ângulo de 90 graus entre si, tá? E nós temos esses quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Isso é para vocês relembrarem, tá? Que nós já conhecemos. Na reta horizontal é o eixo das abscissas, representada por X, horizonte, aqui, tá? Então, aqui é a nossa reta X. E o eixo das ordenadas é o nosso Y, representado por Y, tá? O ponto de encontro aqui é no 0 de X e 0 de Y, tá? Das retas, a origem, indicado pelo par ordenado 0 e 0, ou seja, dois pontos, né, que eu tenho, ou seja, X igual a 0 e Y também igual a 0. Então, esse é o par ordenado. O par ordenado, o par XY, no qual o primeiro elemento pertence ao domínio, ou seja, o primeiro conjunto, e o segundo elemento pertence à imagem, ou seja, o segundo conjunto. Então, isso só para relembrar vocês, tá? Agora, o produto cartesiano, que é uma dessas operações que nós trabalhamos aí quando nós temos os conjuntos, produto cartesiano, ele é representado por AX, ou vezes, né, B, dos conjuntos A e B, e é formado pelos pares ordenados X e Y, com X pertencente a A e Y pertencente a B. Então, nós estamos falando de dois pontos, eu estou fazendo o plano cartesiano de A e B, tá? E vou trabalhar com esses dois conjuntos. Por exemplo, se eu tiver um conjunto A, aqui composto pelo número 1, 2 e 3, então, esse é o conjunto A. E eu quero fazer o produto cartesiano dele com o conjunto B, composto de 2 ou 3. Então, primeiro elemento do A é o número 1. Ele faz uma relação com o número 2 do conjunto B. Tá? O 1 também faz uma relação com o conjunto 3 de B. Tá? Segundo nossa outra relação, o número 2, ele vai ter uma comunicação no conjunto B com o número 2 e com o número 3. E o 3, o número 3 do conjunto A, vai ter uma relação com o número 2 do conjunto B e o 3 do conjunto B. Então, produto cartesiano é a soma de todos os elementos, todas as relações possíveis. E nessas relações possíveis vai contar com um termo de A e um termo de B, ok? Primeiro sempre é o de A e o segundo sempre será de B. Vamos voltar ao quadro. Diagramas e o plano cartesiano, né? Tá aqui, ó, todas as relações, ó, do número 1. 1 vai se encontrar no conjunto B com 2 e 1 e 3. Então, 1 e 2, 1 e 3. O número 2 aqui vai se encontrar com o número 2 e com o número 3 do conjunto B. Tá? O conjunto verde aqui está fazendo um relacionamento com o conjunto azul. Então, o 3 do conjunto verde vai fazer um produto cartesiano com o 2 do conjunto azul e o 3 do conjunto verde fará um par ordenado com o 3 do conjunto azul. Então, A vezes B, que aqui quer dizer o plano cartesiano, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2 e 3, 3. Então, essa é uma das formas de trabalharmos. Por que a gente faz esses produtos cartesianos? Bem, porque primeiro que eles são importantes, tá? Para nós vermos, por exemplo, no exemplo que nós vamos ver a seguir,
que é a porcentagem de investimento que se faz na saúde e diminui-se o quê? As pessoas, né, o número de consultas de pessoas que precisam ir ao posto de saúde. Então, se você fizer um investimento maior, nós vamos provar aqui, através do plano cartesiano, que o número de consultas diminui. Então, nós temos aqui um conjunto A e B, tá? Valores em reais, tá? Representando o quê? Direcionados ao saneamento básico por pessoa por ano. Então, no ano de 2009, foi investido R$100. 2010, R$100. 2011, R$200. 2012, R$300. 2013, R$400. 2014, R$500. E 2015, R$600. Então, estou fazendo aqui a relação, ó, do ano com o que foi investido, tá? A princípio, né, eu fui aumentando o investimento. De 2009, comecei lá com R$100, e em 2015 já estava em R$600. Então, foi feito um investimento maior a cada ano, ok? Vamos voltar ao quadro. Agora, também nós vamos fazer uma outra relação aqui, mais um conjunto A e B. Só que agora nós vamos fazer o número de consultas registradas mensalmente nos postos de saúde com diagnóstico de doenças relacionadas ao saneamento básico. Então, a gente viu no quadro anterior quanto foi investido a cada ano no saneamento. Agora, nós vamos ver o número de consultas. Então, em 2010, quantas consultas nós tivemos? 700. Em 2011, 700. 2012, opa, está começando a baixar. 500. Em 2013, 400. Em 2014, 400. 2015, 300. 2016, 200. Então, eu tenho outra relação aqui. No ano de 2010, eu tive 700 consultas. 2011, 700 também. 2012, 500. Então, o que nós já observamos claramente? O investimento subiu, o número de consultas diminuiu. Então, nós chegamos à conclusão, à hipótese que o quê? Quanto mais você investir em saneamento básico, menos problemas ligados ao saneamento básico nós teremos, ok? Então, vamos voltar ao quadro. O resultado na saúde sofre, os resultados na saúde sofrem impacto no ano seguinte, tá? Então, no primeiro ano nós não vemos esse impacto, mas a partir do ano seguinte nós vemos o quê? Que o investimento em saneamento aumentou e as consultas diminuíram. Exemplo, o valor gasto com saneamento no ano de 2009, com o número de consultas registradas em 2010. Tá? O indicativo de uma população sadia é o menor número de consultas no posto de saúde. Então, eu tenho a relação R, né, de quanto foi investido em saneamento, a relação S, que são as consultas, e agora eu vou fazer a associação entre o saneamento e as consultas. Então, lá no ano de 2009, né, foram feitas 700 consultas. Vou fazer esse relacionamento por quê? Porque eu só vejo no ano seguinte. Então, no ano de 2009 foi feito o investimento para eu ver o que resultou em 2010. Então, 100 e 700. Então, em 2009 foi investido R$100 por pessoa e tiveram 700 consultas. Em 2010 foram investidos R$100 e continuaram as 700 consultas. Opa, em 2012, 11 foram investidos R$200. Opa, aqui começa o número de consultas a diminuir. No ano de 2012 foram investidos R$300, caíram para 400 consultas. No ano de 2013 foram investidos R$400 e caiu para 400 até o ano
de 2015, que foram investidos R$600, e as consultas caíram muito. Então, aqui nós estamos vendo claramente que esse plano cartesiano não é apenas uma invenção da matemática, que eu vou ficar falando em conjuntos, letras ABC. Não, eu estou resolvendo um problema sério, um problema real, né, que é de saneamento básico. Isso tudo para ver o quê? Se eu investir em saneamento básico, eu vou diminuir o número de consultas. Então, são relações aí dos nossos conjuntos, são relações para resolver problemas. Nós não queremos a lógica computacional para resolver problemas, então nós podemos daí ver a cada ano quanto que diminuíram esses relacionamentos. Então, vamos voltar ao quadro. Então, o número, quando eu falo de número de consultas, né, opa, eu pulei o gráfico aqui, ó. Eu estou vendo que aqui eu estou, nesse gráfico, eu estou falando do número de consultas, né, e do saneamento básico. Então, eu cheguei à conclusão que aqui é o nosso saneamento, investimento em saneamento, e aqui os reais, né, investidos em saneamento básico, tá? Agora, nós vemos claramente que na passagem do ano eu estou com um gráfico decrescente, ou seja, mais investimentos, menos consultas. Eu tenho como calcular o percentual na redução das consultas, né? 100% eu tenho um número W de consultas. Y, eu quero saber qual que é esse percentual que diminuiu. E eu vou fazer a relação com o quê? X menos W. Então, aqui está a nossa fórmula para a gente ver esse percentual de diminuição. No primeiro ano, nós não vamos ver muita diferença, né? Ali no primeiro ano vai dar zero, né? Por quê? Em 2010 nada foi investido, em 2011 começou o investimento, então nós temos que fazer aqui, ó, 2012 menos os 700 de 2011, vai dar o nosso percentual de 28%, e assim, se nós formos calculando todos os percentuais aí, ano a ano, nós vimos que em 2016 foi investido e nós tivemos um percentual de redução de 33,33%. Então, nós fizemos aí mais uma resolução, né, de problemas que nós temos dentro da nossa lógica computacional. Vou fazer uma pergunta para vocês. Aí, nós sabemos que podemos aplicar esses conhecimentos em diversas áreas. Aí resolvemos esse primeiro momento em relação aí o saneamento, nós resolvemos outra situação lá em relação ao sabão, as marcas de sabão consultadas, nós temos a quantidade de comandos, né, trabalhados, e vamos então agora para recapitulando. Nós vimos aqui na aula de hoje essa teoria de conjuntos, o que eles servem, para que eles trabalham, como que eles são compostos, né? A álgebra de conjuntos, que são aquelas uniões, interseções, né? Uma álgebra mesmo em relação aos conjuntos, que serve para nos dar resultados que nós desejamos, e essa aplicação da teoria dos conjuntos aí, por exemplo, em termos de investimento. Então, hoje, o que eu queria mostrar dessa aula? O que são os conjuntos? Como essas relações de conjuntos são muito importantes, ela nos traz resultados precisos, e é isso que nós pretendemos aí na nossa lógica computacional. Então, nós precisamos saber as relações para poder resolver os problemas mesmo. Na montagem de qualquer algoritmo, depois de qualquer programação que você for fazer aí no futuro, você precisa ter resultados certos. Eu não posso ter dúvida no meio dos meus algoritmos. Então, essa relação de conjuntos é uma das técnicas aí que nós usamos para resolver uma série de problemas, ok?
E, por exemplo, como eu dei o exemplo aí para vocês desse produto cartesiano, é a localização dos mapas aí quando nós queremos achar uma rua qualquer, né? Então, espero ter contribuído um pouco aí com o conhecimento de vocês e até a próxima.